Bom, ó, eu já tô aqui com, eu já tô com o zap do povo aqui também, porque tem muitas perguntas, né? E a gente fala muito aqui de saúde, principalmente nesse momento e das coisas que a gente tem que falar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou trazer aqui o doutor Lucas Jankauskas. Vamos lá? Vamos de novo pro Alô Doutor? Vamos lá! E aí, tudo bem, doutor Lucas? Como é que tá? Tudo bom? Tudo bom, prazer estar de volta. Ô, Ivo, que maravilha. Grande prazer estar com vocês, Getúlio, o pessoal de casa, grande prazer. Tá certo. Olha, a gente associa muito, né? E as pessoas associam também a imunidade ao Covid-19, né? Porque essa coisa de você estar com a imunidade melhor, né? Maior, enfim, dá pelo menos a sensação que a gente tem é que você está um pouco mais distante desse negócio, né? O quanto isso é verdade? O quanto está com a imunidade alta pode influenciar no combate ao coronavírus? Eu não diria especificamente o combate, mas em termos de profilaxia eu acho que faz total diferença. A gente se atém muito hoje ao uso da máscara, ao álcool gel, e em termos de profilaxia existe muito mais para que possamos fazer, né, a respeito de combate. E a imunidade é uma dessas questões. Quanto maior for a minha competência imunológica, menos exposto eu fico diante... Isso não vai me prevenir do contágio, mas diante de um contágio, o prognóstico aí, ele tende a ser muito mais favorável do que um indivíduo que se encontra com a imunidade baixa. Sério? Quando fala em imunidade, essas coisas, o seu Getúlio está sempre atento aí, né? Opa! Aí, faz uma pergunta aí, faz uma pergunta. vamos lá então, vou na base do improviso, hein, doutor? Vamos lá. A gente sabe que é muito importante fazer atividades físicas, né? Muita gente tem feito também durante essa pandemia, mas vamos voltar a falar qual a importância ainda mais nessa quarentena de você, principalmente eu da minha idade, fazer alguma caminhada, obviamente sem aglomeração, para manter a saúde e também a imunidade em dia. Então é muito bacana a pergunta do Getúlio, porque é uma dúvida da população em geral, né? Fazer ou não fazer atividade física, isso pode melhorar ou pode pôr em detrimento a minha questão imunológica. E só traçando um comparativo, o próprio Comitê Olímpico no início da pandemia fez uma recomendação aos atletas que iriam para a Olimpíada de que os treinos não fossem feitos em níveis altos de intensidade, justamente para não pôr em detrimento a questão imunológica. Porém, na outra esfera, a gente sabe, vê aí diferentes subsídios para isso, de que a manutenção da atividade física, do seu exercício diário, sem colocar intensidades altas aí, é algo extremamente benéfico para a manutenção da condição imunológica do indivíduo e fortalecimento aí das suas defesas em geral. A ozonioterapia tem uma ação, né, anti-inflamatória, virucida, fungicida, bactericida, né? É um método para aumentar essa imunidade, para ajudar em tudo isso? Pois é, faz parte de algumas questões que não são diretamente abordadas aí, né? É uma coisa que ainda se tem pouca divulgação. Porém, a ozonioterapia é uma técnica já bem difundida. Em alguns países é amplamente utilizada hoje como conduta profilática, principalmente Espanha, Itália, né? É uma terapia barata, porque trata-se de um gás, né? Então, é uma terapia de fácil acesso. E ela tem papel semelhante aí, a gente ouviu falar tanto da cloroquina, da ivermectina na função profilática, né? E a gente sabe que isso não vai combater o vírus, mas vai propiciar muitas vezes um ambiente de hostilidade à replicação viral. E o ozônio ele tem esse papel, além de fortalecer as defesas do organismo, e isso tem chegado aí cada vez mais à nossa realidade, principalmente em termos profiláticos. Ô Ivo, Oi. desculpa te cortar. É isso, Eu posso fazer uma última pergunta? Também nosso tempo está estourado. Claro, pode fazer, faça. A gente está falando de atividade física, é recomendável fazer pelo menos quantos minutos ou horas de atividades físicas todos os dias ou quantas vezes na semana, pelo menos? Aí emendando isso, até porque a tendência é ficar mais gordinho, né? Opa, nem na me fale. pandemia, né? A gente costuma falar aí aos pacientes, de uma maneira geral, que a gordura, ela por si só, ela é um tecido inflamatório, ela gera inflamação no organismo, né? Então, tanto que a gente evidenciou aí alguns estudos afirmando
que a gordura ela pode funcionar inclusive como um reservatório do vírus. Tanto que um dos piores prognósticos da doença, além daqueles pacientes que já têm uma patologia pulmonar de base, é no próprio indivíduo obeso. Eu preciso eliminar esse reservatório, então. Pelo amor de Deus. Então, sempre tomar muito cuidado aí com essa questão de manutenção do peso corporal, manter uma higiene toda alimentar, uma higiene de sono e manter a atividade física de maneira diária, sim, sistematizada, de preferência aí dirigida por um profissional capacitado. E hoje a gente vê aí no período de pandemia diversos profissionais oferecendo bons serviços aí de maneira remota, inclusive, né, para não desamparar a população. Mas a atividade física ela deve ser realizada de maneira diária, assim como todo esse subsídio aí de alimentação, de sono, né, tudo que pode contribuir aí para uma manutenção do quesito imunológico. Doutor Lucas Jancalcas, muito obrigado. Venha sempre aqui, vamos falar bastante disso. Eu acho que é importante a gente colocar a população toda, né, colocar o brasileiro sempre a par das coisas, né, porque existe muita gente falando tanta besteira por aí, né, nessas fake news. É bom que a gente oriente bem, né? Muito obrigado, viu, doutor? Muito obrigado, obrigado. Ivo, Getúlio, todos que nos ouviram aí, um grande abraço. Tá certo, então. Alô, doutor! Alô, doutor!